Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cinder e hoje eu vou analisar a música que é do Coldplay com o BTS, que é o My Universe. Bora lá! Ok, vamos pra esse comecinho aqui, que uma coisa que eu noto nessa música aqui é que realmente Coldplay e BTS combina bastante, né? As vozes, assim, não sei se é agora deu um branco aqui no nome do vocal do Coldplay, mas a voz dele combina com a voz dos garotos do BTS. Então, eu acho que é, tipo assim, uma combinação muito boa, né? Mesmo se você é um fã de Coldplay e não curte BTS, você acaba percebendo que é uma combinação legal. Vamos lá. Coisa bem legal aqui, ó. Olha esse grave do... Caramba, eu queria lembrar o nome dele, esqueci. Deu um branco aqui no nome do vocal aqui do Coldplay. Esse grave que ele fez, não sei se teve algum efeito ou coisa do tipo. Eu nunca ouvi ele cantando isso daqui ao vivo mesmo, mas foi um grave muito bem feito. Percebe? Você consegue ouvir as cordas vocais dele vibrando, né? Porque assim, a voz ela é feita com vibração das cordas vocais, né? As cordas vocais vibram por causa do ar que passa por elas. E é assim que se forma o som. Aí, explicando de uma forma bem por cima mesmo, tá? Dá pra ouvir aqui nesse grave dele, tipo, essa vibração. Tenta prestar bastante atenção que não parece uma corda de algum instrumento musical grave, sabe? Tipo um violoncelo, um contrabaixo, tanto o contrabaixo erudito e o clássico, né? Tipo, que se usa em orquestra, quanto o contrabaixo que parece guitarrinha, sabe? Que é, tipo, com 4 cordas. Tem um contrabaixo de mais cordas também, mas, assim, o tradicionalzão, assim, que todo mundo já viu em algum lugar é o de 4 cordas. Mas perceba como parece, ó. Tenta ouvir direitinho isso daqui, dá pra ouvir as cordas vocais vibrando, né? As cordas vocais masculinas, elas tendem a ser um pouco mais grossas, não são todas, isso não é bem uma regra, mas elas tendem a ser um pouco mais grossas, né, do que as femininas, né? Também, como eu falei, não é uma regra, tem homens que têm uma voz até mais fina do que de algumas mulheres, né? Um exemplo, sei lá, Ney Matogrosso e Ana Carolina, né? A prega vocal da Ana Carolina com certeza é muito mais grossa do que a do Ney Matogrosso, né? Mas enfim, mas por conta disso, quando um homem que tem uma voz muito grave faz um grave, a gente consegue ouvir como se fosse uma vibração mesmo. Tenta procurar aí na internet baixo profundo, que é uma classificação vocal majoritariamente masculina, que são homens que têm uma voz extremamente grave. Vocês podem ouvir que parece uma corda de um instrumento grave sendo puxada quando eles fazem. Ao mesmo tempo que a voz dele é extremamente leve. E é por isso que eu acho que combina com os dos caras do BTS, porque pelo menos até onde eu me lembro aqui, a voz dos garotos do BTS, a maioria é tudo bem leve. Na verdade, eu acho que é uma coisa meio... porque assim, em cada país, assim, em cada região, você pode ver que tem uma região que nossa, que voz norte-americana que você tem, sabe? Aquela voz de gringa que você tem, tal, né? Ao mesmo tempo que a gente consegue reconhecer alguma música assim que, tipo, alguma voz que pareça, que soe meio brasileira, assim como a gente também consegue reconhecer, nossa, uma voz soa meio europeia, meio inglesa, britânica, meio italiana e tal, né? Cada país, muitas vezes, também não é nenhuma regra, tá? Mas eu acho que pelo clima, pela comida, ou coisa do tipo, isso influencia um pouquinho no timbre da voz, né? Então, lá na Coreia, eu percebo que tem muito cantor, né, falando dos homens, né, muito cantor que tem uma voz, assim, leve, né? A maioria das vezes é uma voz leve. Você vê que não tem, nos grupos de K-pop, não tem muita voz pesada, geralmente é mais leve mesmo, né?
falsete tradicional desse vocal aqui do Coldplay, né? Que eu não vou lembrar o nome dele, já aceitei que eu não vou lembrar o nome dele hoje. Mas enfim, ele usa muito bem o falsetezinho dele, né? Esse falsete geralmente é tipo quando um homem, entre aspas, tenta imitar uma voz masculina, não, uma voz feminina, né? Mas enfim, então esse falsetezinho ali dele, ele tem um controle muito legal e é muito característico da voz dele, esse falsete, assim, muito característico do estilo de música ali dele. Você ouve ali aquela voz e você fala que é o Coldplay, entendeu? E vocês podem ver a harmonia entre o som do Coldplay e o som do BTS. Fica muito harmônico mesmo, tipo, você pode ver que parece que eles cantavam juntos a vida toda. Porque realmente é muito harmônico. Você vê que mesmo esse moço aqui que tem a voz um pouco mais grave, um pouco mais cheia, mesmo essa voz aqui é leve. Tudo bem que, assim, tem uma questão, assim, que às vezes acontece, assim, de alguns empresários, assim, de grupos, de cantores e tal, pedirem, olha, faz uma voz mais leve, olha, faz uma voz um pouquinho assim e tal, né? Às vezes também ele tem até uma voz um tiquinho mais pesada e tal, mas, assim, mesmo independente de força, alguém tá pedindo pra ele fazer essa voz leve, ainda assim, mesmo ele consegue fazer uma voz leve muito, muito bem feita, né? Tem muita gente, muito homem que tem a voz pesada, e assim, quando vai tentar fazer uma voz leve, ainda soa pesado. Aqui ele tem a voz mais cheia, esse cara aqui, ele tem a voz mais cheia, mas ele consegue deixar leve. And they felt that we can't be together because we come from different sides. Não posso deixar de notar que lembra um pouquinho One Direction. Essa música aqui. Aliás, eu acho que a mesma progressão harmônica daquela música lá do One Direction. Na, 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 na. É do One Direction, né, essa música, né? Não tô louca, não, né? Na, 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 na. Ó. Mas depois tenta ouvir as duas músicas e comparar, que lembra um pouquinho. Isso não é um plágio, tá? Não tô falando que é nem um plágio ou coisa do tipo. Mas é muito legal quando a gente percebe uma progressão harmônica. A progressão harmônica é tipo assim, a sequência de acordes e tudo mais, a harmonia do negócio, né? Quando a gente percebe uma harmonia de uma música em outra música. Como eu falei, isso não necessariamente, não é um plágio, tá? Não é um plágio. Mas como é que é? É a progressão harmônica. É muito legal como a gente pode pegar progressões harmônicas e fazer a nossa música em cima dessa progressão harmônica, com uma progressão harmônica é tão rica que a gente pode encaixar várias músicas em cima de uma progressão harmônica só e fica músicas distintas, que tem a sua própria característica e tudo mais. Ele também tá falando, ele tá cantando tipo um rapzinho e tal, né? Você pode perceber também que mesmo o rapzinho tá numa voz muito suavezinha. Claro que assim, a música tá pedindo pra eles fazerem suave também, né? Porque assim, às vezes a gente tem que entender o que a música tá pedindo, o que aquele instrumental tá pedindo. Tá pedindo sim uma coisa mais suave, não tá pedindo pra eles fazerem uma coisa mais pesada mesmo. Mas a voz deles, mas eles fazem, mesmo os garotos do BTS conseguem fazer isso com muita maestria. Conseguem deixar uma voz suave com muita maestria. Tem muita gente que quando vai tentar deixar uma voz suave, segura, prende a voz pra cá, porque acha que é prendendo, segurando a voz. Sendo que não, você tem que soltar a voz, pra você fazer um suave na sua voz, você tem que soltar a voz e diminuir um pouquinho a vibração ali das cordas vocais em relação à voz e fazer meio que sussurrado. Sabe aqueles áudios de autoajuda que a pessoa tá falando... Seja você mesmo, tipo isso, entendeu? É a mesma coisa no canto, só que cantando. 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 나로 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 손에 손을 잡아 We are made of each other baby You are my universe
descobre esse tipo de progressão harmônica, tipo, nossa, isso daí me lembra essa música aqui, você consegue cantar que nem eu fiz aqui, cantar a música por cima. É muito legal pra fazer medley, popurrí, sabe? Que é quando você junta várias músicas em uma só, mas fica, tipo, muito certinho, parece realmente que é a mesma música. É muito legal pra fazer isso, quando você percebe progressões harmônicas iguais de uma música. Geralmente, quando a gente vai fazer esses medleys, a gente faz exatamente mais ou menos desse jeito. A gente pega músicas que tem progressões harmônicas próximas ou parecidas ou iguais, né? Que no caso desse daqui é muito igual, a progressão harmônica dessa música com essa música aqui do One Direction. E faz assim, então pra fazer o medley você pega músicas assim e coloca ali e fica um medley muito bonito. É uma técnica, porque tem muita gente que faz medley ali meio que, tipo, não sabe fazer medley, não é nem que faz medley de qualquer jeito, mas não sabe fazer medley. Mas é assim, basicamente, então você pega progressões harmônicas, então se você entende um pouquinho de acorde, se você não entende, dá uma estudadinha, não é difícil de adquirir esse conhecimento, é bem facinho, tem muito vídeo na internet pra você adquirir esse conhecimento. Mas se você entende assim um pouquinho de acorde e tudo mais, progressão harmônica é tipo assim, por exemplo, aquela música do Trem Bala lá, que tem Lá, Mi e Ré. Lá, Mi e Ré. Essa é a progressão harmônica ali da Trem Bala. Lá, Mi, Ré. Procure uma progressão harmônica que tem mais ou menos esses mesmos acordes, ou que tem uma coisa parecida, né? Ou que é a mesma tonalidade e tem uma progressão parecida. Só sério. Vou cantar em cima aqui o One Direction. Combina perfeitamente, né? Tá bom, então, pessoal, essa daqui foi a análise da música, tá bom? O clipe também é maravilhoso, né? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha dado pra entender certinho aqui a minha explicação. Espero que tenham gostado e até a próxima.